Eu me chamo Lorival. Hoje estou com 78 anos de idade, pois eu nasci e cresci numa zona rural e eu sempre amei aquela vida do campo. E quando criança, eu era acostumado a ajudar meu pai no campo, lidando com as atividades rurais. E ao passar dos anos, eu já estava com 20 anos de idade e não abri mão de continuar trabalhando no campo. Então eu passei a trabalhar na fazenda do cantor Sérgio Reis, que ficava no Pantanal, sendo de 5.000 hectares. Eu passei a trabalhar como peão boiadeiro, ficando responsável de conduzir cerca de milhares de cabeças de gado, pois eu e os outros funcionários não tínhamos que reclamar. Sérgio Reis sempre foi um homem de um grande caráter, tanto pessoal como profissional. E naquele Pantanal morava um senhor bem velho, idoso. Diziam que aquele senhor era um dos braços direitos de Sérgio Reis, pois ele morava ali. E o homem não tinha serventia para nada, devido à sua idade. Sérgio Reis tratava aquele senhor como um rei. Mas eu e os outros funcionários achávamos que tinha algo estranho ali, que Sérgio Reis e aquele senhor guardavam algum segredo. E aquele senhor morava numa área daquele Pantanal que era bem afastado, bem para dentro da mata. E eu, os funcionários, ficávamos sem entender como ele conseguia viver naquele local. Um senhor bem idoso, um senhor muito velho. E trabalhando um certo tempo naquele Pantanal, foi um dia que Sérgio Reis reuniu alguns novatos, assim como eu, peões boiadeiro. E ele começou a falar: para vocês que são novatos, tem coisas aqui no Pantanal que vocês não sabem. Então, como eu sou o proprietário, eu tenho que revelar para vocês. E vocês têm que prometer que não vão revelar isso para ninguém, que ficará aqui entre nós, entre funcionário e patrão. Naquele momento, eu, os novatos, concordamos com ele. Respondemos que sim. Então ele seguia a falar que ele, como um fazendeiro, segue um ritual que é uma tradição de família, que vem desde os seus antepassados, que em todas as noites de lua cheia, ele precisa de um funcionário que seja voluntário e fiel a ele, que ajude ele a levar um dos seus gados para alimentar o guardião da noite, que protege seus hectares de terra e sua família. E todos os funcionários que trabalham aqui no Pantanal têm que seguir essas regras, seguindo essa tradição comigo. Naquele momento, eu e os novatos todos concordamos com ele e nem imaginávamos o que ele estava falando, mas mesmo assim estávamos concordando. Então, após ter acabado aquela reunião, voltemos para a nossa rotina de trabalho no campo, conduzindo a boiada por aqueles grandes hectares de terra no Pantanal. Então, ao passar de alguns dias depois daquela reunião, foi ao final da tarde que o sol já estava se pondo. Eu já estava finalizando meu trabalho no campo
de conduzir aquelas inúmeras cabeças de gado. Foi quando um dos funcionários me chamou e falou que Sérgio Reis queria muito falar comigo. Então, após finalizar o meu trabalho, eu fui até ele e comecemos a conversar. E ele falou: rapaz, chegou a hora. Hoje à noite vou precisar que você seja voluntário e me acompanhe. E a partir da meia-noite, você me encontra próximo do curral dos bois e venha com o seu cavalo de montaria. Após ter conversado com ele ali, se passou algumas horas e logo chegou a noite. Quando era perto da meia-noite, eu fui até o curral dos bois com o meu cavalo de montaria e ele chegou com seu cavalo. Naquele momento, eu e ele fomos até o curral do boi e ele escolheu um dos bois mais enormes que havia naquele curral. E comecemos a sair daquele lugar. Então eu comecei a seguir ele. Eu e ele estávamos montados no nosso cavalo, puxando aquele boi. Foi quando ele começou a seguir uma trilha e eu estava atrás dele com o meu cavalo. Era uma trilha que se aprofundava mais para dentro na mata daquele Pantanal. Naquela noite, sob a luz da lua, eu comecei a perceber que eu conhecia aquela trilha, que era a trilha que levava em direção da casa que morava aquele idoso nas profundezas na mata daquele Pantanal. Cavalgando, seguindo aquela trilha nas profundezas daquela mata no Pantanal, foi quando o Sérgio Reis falou: vamos parar. E ele pegou, desceu do seu cavalo e começou a tocar aquele boi, para que aquele boi fosse à frente naquela trilha. E ele montou no seu cavalo de volta e falou: fique calado e não fale nada. E aquele boi seguia andando à frente naquela trilha. Foi quando, naquele momento, algo muito rápido foi em direção àquele boi e começou a atacar ele. Era uma criatura enorme, coberta de pelo. E aquela criatura estava devorando aquele boi em frações de minutos. Era algo assustador que eu estava presenciando naquele momento. Após aquela criatura devorar todo aquele boi em nossa frente, foi quando ela parou e começou a uivar para o luar. Naquele momento, observando, eu percebi que era um tipo de um animal que eu nunca tinha avistado na minha frente, pois aquilo estava em pé como um ser humano. Eu não sabia descrever que tipo de criatura era aquela. Foi quando o Sérgio Reis, de voz baixa, falou para mim: fique calado e não fale nada de forma alguma. Daqui uns instantes ele vai começar a se aproximar de nós. Fique calmo, pode confiar em mim. Lhe dou a minha palavra, nada de mal vai lhe acontecer. Pois ele é o guardião da noite e desse Pantanal inteiro. Ele vai se aproximar para sentir o seu cheiro, para lhe conhecer. E Sérgio Reis ter falado aquilo foi quando aquela criatura começou a se aproximar. E eu fiquei imóvel, pois não me movia para nada. Os cavalos também estavam imóveis. E aquela criatura começou a nos rondar, andando em círculo. Após nos rondar, andando em círculo algum tempo, foi quando ela se aproximou e começou a farejar nossos pés. E logo se afastou alguns metros e começou a rosnar. E aquela criatura corria de um lado para o outro, uivava e rosnava.
Ao passar de algumas horas, o céu começou a clarear e eu percebi que já estava quase amanhecendo. Foi quando aquela criatura parou de correr. Então ela se atirou sobre o chão e rolava de um lado para o outro. Naquele momento eu percebi que aquela criatura estava se transformando em algo, mas eu não sabia definir o que era. Ao passar de algum tempo, aquela criatura estava tomando uma forma humana. E tomando a forma humana por completo, eu percebi que era aquele velho idoso, que era o braço direito de Sérgio Reis, que morava nas profundezas da mata daquele Pantanal. Após se tornar da forma humana por completo, aquele velho idoso estava num sono profundo. Foi quando Sérgio Reis falou: "O sol já está por completo. Vamos descer dos cavalos e vamos ajudar ele, levando ele até a casa dele." Naquele momento, descemos dos cavalos e comecemos a ajudar aquele velho idoso. Carreguemos ele até a casa dele. Então, ao carregar aquele velho idoso até a casa dele, montemos nossos cavalos e comecemos a retornar de volta para a fazenda. E Sérgio Reis falou: "O que você viu ficará em segredo para o resto da sua vida. Você é um dos meus funcionários. Tem que guardar isso como segredo." Então, naquele momento, eu perguntei o que era aquilo. O que era aquilo que aquele senhor se transformava? Sérgio Reis falou: "Aquilo que você viu é um lobisomem, mas ele não se alimenta de carne humana, sim de carne de animais. Com seu poder e a sua força sobrenatural, ele protege todo meu gado, minha família e meus hectares de terra, pois ele é o guardião da noite, o guardião desse Pantanal." Após ter descobrido tudo aquilo, eu fiquei trabalhando alguns dias naquela fazenda no Pantanal. Sem que o Sérgio Reis percebesse, eu fui embora e nunca mais voltei àquele lugar. E por muitos anos guardei isso como segredo. Revelei só para minha esposa e meus filhos e para meus netos. E hoje estou revelando para vocês. Pois eu falo a vocês, ouvintes, não se enganem com aquele sorriso e com aquela simpatia do cantor Sérgio Reis, pois ele e sua família são aliados do sobrenatural e seguem aquela tradição macabra. E esse foi o meu relato. Sérgio Reis e o lobisomem.